Boa noite. Boa noite, Lúcia. Bem-vinda. Nós estamos coloquei um pouquinho mais cedo. Boa noite, Ju. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Comecei uns minutinhos antes para que a gente possa fazer os ajustes, tá bom? Boa noite, Magda. Oi, Lê. Boa noite, querida. Bom ver vocês aqui. Oi, Silvana. Que alegria poder falar com vocês. Pena que eu não consigo ouvir a resposta. Que bom, muito bom. Espero que o som esteja bom. Se vocês puderem me dar um retorno, eu agradeço. Bem, são 20 horas aqui pelo meu relógio. Então, mais uma vez, boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. É muito bom sempre nós estarmos aqui juntos, principalmente quando o nosso ponto em comum é a doutrina espírita, né? Então, muito bom poder conversarmos um pouco aqui juntos. E como nós sempre fazemos na nossa casa, nós vamos então fazer uma prece inicial, né, para a abertura dos nossos trabalhos doutrinários. Convidamos a quem se sentir à vontade a fechar os seus olhos e nos sentindo mais próximos do nosso Criador, mais próximos também de Jesus, nosso irmão. Que os nossos amigos espirituais da Associação Espírita Fé e Caridade possam nos proporcionar um pouco daquele ambiente gostoso, que nós possamos então senti-lo um pouco aqui, cada uma nas nossas casas, para que também possamos usufruir dessa fonte de luz
de fluidos benéficos, agradecidos a esses trabalhadores incansáveis que cuidam e zelam por cada um de nós. Então, nós damos por iniciados os trabalhos doutrinários desta noite. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje a nossa tarefa não é fácil, porque nós vamos falar de Maria, né? Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Enfim, quando, lógico, nós escolhemos esse tema também, até pela aproximação, né, que nós temos aí do Dia das Mães, no próximo domingo, sabendo que não vai ser um dia comum, como nós esperamos, nós sempre tivemos o costume, né, de passarmos juntos, ou com nossas mães, com nossos filhos, enfim. Nós sabemos que, né, pessoas, né, as avós, não vão poder ver os seus netos, né, os seus netos, por sua vez, também vão passar um dia diferente, mas é sobre isso que nós queremos falar, justamente porque tudo isso está num patamar que, quando nós pensamos em Maria, nós vamos ver que nós temos força para superar isso e muito mais, né? Então, essa nossa conversa de hoje, eu me atrevo a dizer, né? Não que eu consiga dedicar nada a alguém, mas nós gostaríamos que a nossa conversa de hoje fosse para as mães, a todas as mães que são mães efetivamente, são mães do coração, são mães que não têm filhos, mas que cuidam dos filhos de outras mães, né? Daquelas mães daquelas mulheres cujos pais, né, são cuidados por elas, como se elas fossem as suas mães. Para aquelas mães que os filhos já partiram desse plano, se encontram no plano espiritual, mães que sofrem com esse distanciamento. Para aquelas mães que já se encontram no plano espiritual, que estão aqui conosco, que nos acompanham. Para aquelas que cuidam das pessoas, das famílias, como mães dessas famílias. Para os pais que têm o papel de mães também. Eu não quero me esquecer de ninguém, mas para todos aqueles que têm, sim, um papel de maternidade na sua vida, que é aquele de cuidar, de amar, né, de zelar, amparar alguém. Aquele que tem o papel de dar um beijinho quando machuca e dizer, ó, já passou, né? O beijo milagroso. São para essas pessoas, né, que nós vamos querer falar hoje um pouquinho. Esquecendo um pouco a tristeza, né, esquecendo um pouco esse momento que nós estamos vivendo de distanciamento, e para que a gente não lamente, mas que a gente possa exaltar, né, o amor que nós temos e nutrimos por todos esses que foram citados agora. Muito bem. Nós sabemos que Maria teve uma consciência da sua maternidade de uma forma diferente, né? Quando ela teve esse contato com aquele mensageiro de Deus, Gabriel, que veio anunciar então que ela daria à luz a um menino, que este menino se chamaria Jesus, e que seria um grande homem, e que esse homem seria chamado Filho do Altíssimo. Nós sabemos que Maria, já dando grandes exemplos da sua humildade, da sua simplicidade, ela
se achou muito pequena para que uma tarefa tão grande, tão grandiosa, mas o que é que ela disse? Ela simplesmente disse: "Eis aqui a serva do Senhor", né? Então, faça-se em mim a tua palavra. E assim, Maria aceitou essa maternidade. Nós sabemos que existe toda uma contingência, toda uma história, né, que nós não podemos aqui em 30 minutos passar por tudo, mas nós sabemos que esse espírito, claro, ele já vinha sendo preparado, né, para essa maternidade, e era um espírito grandioso, com certeza. E aqui nós abrimos um parênteses, porque nós estamos falando de mãe, né? Então, todas as mães, na sua forma, têm, né, a sua grandiosidade. E nós vamos, então, sempre falar da mãe de Jesus e traçar um paralelo conosco, né, com a nossa realidade, para nós entendermos como foi que Maria superou todas essas dificuldades com tanta resignação, né? E Maria foi assim, ela foi acompanhando Jesus, né? E ela foi mãe de um menino diferente. Esse menino, ele tinha uma característica diferente, que era justamente estar sempre conversando com pessoas que eram sofridas, tristes, né? Vez ou outra, ele trazia uns hóspedes inesperados para a casa simples de José e Maria, né? E ele trazia na sua bondade, na sua amorosidade, muitas vezes pessoas que sabidamente eram malfeitores, mas para isso nós sabemos, né? Aquele menino ele não fazia essa distinção. E Maria se preocupava com isso. Como uma mãe, né? Ela se preocupava com o futuro do seu filho, que tinha esses envolvimentos, estava sempre com a sua palavra doce, o consolo, mas ela entendia que aquilo era um pouco demais para o menino, mas enfim, né? Ela tinha a sua preocupação de mãe. E assim ela foi acompanhando a infância de Jesus, foi acompanhando os seus aprendizados, né? Mesmo sabendo que em um determinado momento ela já sabia que ela tinha muito mais a aprender com ele do que ele com ela, né? Porém, aí vem a beleza de tudo isso, né? Porque Maria, ela jamais deixou de fazer o seu papel de mãe, que era estar ali, do lado do seu filho, né? Mesmo que ele pouco tivesse a aprender com ela, mas ela estava ali do lado dele, naquela posição de que eu estou aqui, sou a tua mãe e eu te apoio. E o que é que as mães fazem? Não é assim? Quantas vezes, né, nós, na nossa vida com nossos filhos, as mães, enfim, acompanham seus filhos nas tarefas, às vezes nem sabem do que se trata, porque muitas vezes essas crianças ou esses jovens, eles sabem muito mais, né? Eles vêm com equações, enfim, com teoremas, porém a mãe, ela fica ali, por menos que ela saiba, né? Uma conjugação verbal, uma coisa que a língua portuguesa às vezes complica um pouco mais do que deveria, mas enfim, a mãe nem domina aquele assunto, mas ela está ali, dizendo: olha, eu estou aqui, estou cuidando de você, eu confio na tua capacidade, acredito em você. Então, esse era o papel de Maria, estar ali do lado do Cristo, de Jesus, né? Apoiando Jesus nas suas decisões, e aprendendo com ele. E vamos agora pensar aqui na nossa atualidade. Quantos filhos, né, que dominam suas atividades, enfim, o seu campo de trabalho, seu campo de atuação,
E nós, mães, não entendemos nada daquilo, né? Porque é tudo tão dinâmico e às vezes também não entendemos mesmo. Não há vergonha nenhuma nisso. E, e eles vêm e dizem: mãe, o que é que você acha disso? Mãe, qual a tua opinião? E nós damos a nossa opinião, porque eles precisam dessa palavra, né? E é isso, então, é desse sentimento que a gente está falando, né? De estar ali, de apoiar, de estar do lado. E Jesus também teve o seu papel de filho, né? Porque nós sabemos que naquela época, de uma sociedade patriarcal, a mulher, ela só tinha uma certa expressividade se ela tivesse um marido, ou se ela tivesse um irmão mais velho, se ela tivesse, enfim. Quando Maria fica viúva, Jesus assume então o seu papel de filho, né? E assume as atividades ali da carpintaria, e ele vai então exercer o seu papel de filho. Então nós não podemos nos distrair. É claro que quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos nesse espírito grandioso. Mas lembremos que eles passaram por esse processo familiar, né? Com as suas dificuldades, com os detalhes do dia a dia, né? E, e Jesus então fez o seu papel de filho apoiando a sua mãe também, cuidando dela, né? Estando ali para ela. E chega o momento da vida pública de Jesus, que ele então vai ao encontro das suas pregações, e vai à escolha dos seus discípulos, enfim. E Maria vai acompanhar todo esse processo de Jesus, né? Muitas vezes acompanhar de longe, porque esse era o papel da mulher naquela época, ela ficava de longe, ela nunca estava próxima dos acontecimentos, e, e ela fazia o seu papel. Jesus, então, nas suas caminhadas, ela fazia a chegar até ele aquelas túnicas que ela tecia, porque esse era o trabalho da mulher daquela época, né? Fazer manualmente as roupas da família. Então, ela fazia as túnicas sem emendas, como nos contam algumas obras que nós pesquisamos, e muito alvas, e imprimia nessas roupas todo o seu amor, né? Um pouco do seu amor, a sua saudade daquele filho que já estava longe dela, né? Até que chega então a notícia de que Jesus havia sido preso, e então ela fica sabendo, né, da sua prisão, do seu julgamento e da sua sentença. E nesse momento, Maria se pergunta como que poderia acontecer uma coisa dessa com uma pessoa tão boa, que só quis o bem, que só amou a sua vida inteira, né? E por que ele merecia isso? E então Maria vai se lembrar da infância, de quando Jesus foi anunciado, né? Da anunciação da sua vinda ao mundo. Ela vai se lembrar de quando ela, como apresentou Jesus no templo, quando Jesus tinha 8 dias de vida. E ali foi dito a ela, através de Simeão, né, que ela era bendita, és bendita, mas uma lança de dor transpassará o teu coração. Algo mais ou menos assim. Então imaginem para uma mãe, né, naquele momento em que seu bebezinho recebeu uma informação dessa, e ela se lembrou desse momento. E ela entendeu. Né? Ela entendeu que não haveria mais. Ela teria que se fortalecer na sua dor para poder passar aqueles momentos. Ela se fortaleceu e compreendeu que ali estava, né, se fazendo, né, estava se concretizando
aquilo que foi dito para ela. E então Maria passa a acompanhar toda a caminhada de Jesus, né, até o Calvário. E ao acompanhar essa caminhada, movida por muita dor, que nós podemos imaginar, uma mãe vendo seu filho passando por tudo aquilo que era considerado uma injustiça, né? Ela não podia ajudá-lo. E ele carregando aquela cruz pesada, e ela tentou se aproximar dele, mas ela era impedida, ela não podia, né? Porque os soldados não permitiam. E aí, nós imaginamos o seguinte, né, como mães, né? Quantas vezes aquela mãe carregou alguma coisa para aquele menino na sua infância? Nós, como mães, né, carregamos, deixa que eu levo, mamãe leva. Nós carregamos o peso para que eles não sofram. Né? Quantas vezes Maria deve ter feito isso também? Quando ela viu Jesus todo machucado, né? Quantas vezes ela deve ter cuidado, né, das feridas de Jesus? Como nós cuidamos dos nossos pequenos, dos nossos filhos, às vezes nem tão pequenos assim, e nós vamos ali, cuidamos daquele ferimento, quando eles caem, como Jesus caiu tantas vezes, né, indo para o Calvário, e ninguém ajudava, e ela podia ajudar ele a se levantar. Quantas vezes ela deve ter levantado Jesus do chão, quando ele caiu, quando era uma criança? E agora, ela não podia mais fazer isso. Né? Então, imaginemos a dor dessa mãe. Né? E o quanto ela foi resignada para compreender toda aquela situação e que seu filho, sim, estava caminhando para a morte. E de uma forma muito triste. Ao final, que nós já conhecemos, Maria estava ali, à frente de Jesus, olhando para aquele rosto extremamente sofrido, tentando encontrar o olhar dele. Ela que também tinha a companhia de duas Marias, mais Marias, né? Maria de Magdala, Maria de Cleofas, né? As Marias da vida de Jesus, as mulheres da vida de Jesus, tantas outras que também acompanhavam essa rota do sacrifício de Jesus. E Maria sente a mão de um homem no seu ombro. E é João, um dos discípulos de Jesus, o único que permaneceu ao lado dele. Porque os outros, um havia negado Jesus, o outro cometera um equívoco muito grande, né, traindo Jesus, que pode-se dizer assim, que foi visto como traidor, Judas. E os outros fugiram. João ali permaneceu. E foi ali que Maria percebeu que dali para frente ela teria uma outra missão, que era ser mãe de todos aqueles que sofriam na terra. Porque foi quando Jesus disse para ela: mãe, eis aí o teu filho, olhando para João, né? E disse para João: filho, eis aí a tua mãe. E dali para frente ela entendeu que aquele ali que estava ali na cruz era o seu filho e o seu Senhor. E que ela era mãe de todos os desvalidos que a procurassem, de todos os desvalidos da terra. Bem, nós sabemos que depois disso, Maria se mudou, né, para Éfeso com João, para um lugar muito simples, onde João, que também
um pouco ficava ali, porque ele tinha a missão, né, da divulgação do Evangelho de Jesus, mas ele contava com o amor maternal de Maria. Ele entendeu que ele cuidaria de Maria, né, que ele cuidaria da mãe da humanidade, né, e que ali se instalaria através daquela relação, uma relação de comunhão com Deus, né? Onde os laços familiares deixavam de ser tão importantes para dar lugar a laços muito mais amplos de fraternidade, né? Que é o que nós hoje entendemos, o caminho pelo qual nós estamos percorrendo para chegar nesse mundo, vamos dizer assim, de comunhão perfeita com Deus. Aquele lugar tornou-se, então, porque quando souberam que Maria morava ali, tornou-se uma romaria, né? Havia fileiras de necessitados que visitavam aquele lugar simples, aquela moradia simples. E Maria, com extrema simplicidade, mas muito amor naquele coração, atendia a cada um deles com a sua doçura, né? E contava as histórias de Jesus, quantas vezes fossem necessárias, com uma alegria imensa, revivendo os momentos que ela passou com aquele filho tão amado, né? Cuja saudade era muito grande, mas ela alimentava-se daquelas histórias, né? Que ela pôde vivenciar com Jesus. Que nesse momento ela já entendia que era o seu Senhor, né? E quando Maria, bem mais idosa, né? Ela é visitada por um mendigo, né? E Maria diz que não tem nada para lhe dar, mas ela tem o seu amor, ela tem a sua palavra, e ela acolhe a todos indistintamente. Ela então percebe que aquela voz, que era uma melodia para os ouvidos dela, né, trazia alguém muito grande por trás, né? E é Jesus que vem então dizer a ela, né, que era o momento, chegado o momento que ela fosse então, que ela retornasse para o mundo espiritual, para ser a rainha daquele reino, que o Deus, o Pai, queria ser. E depois de uns dias, então, Maria desencarna, e só que sempre muito, muito, muito amorosa. Quando ela vai sendo conduzida nessa sua transição, ela ainda pede que ela esteja com aqueles que sofrem, porque ela ainda tinha, né, uma missão, ela ainda queria estar com aqueles que sofriam por carregarem no seu coração o nome do seu filho. E então ela vai a Roma, espiritualmente, nós estamos dizendo, claro, né? E adentra os porões subterrâneos daqueles circos onde havia arenas que sacrificavam os cristãos, que sacrificavam os cristãos para serem comidos pelos leões, pelas feras. E aquelas pessoas eram aqueles seguidores de Jesus que eram perseguidos, que eram ali presos e dado às feras como um espetáculo. E as pessoas, então, viam aquilo um show, né? E aquelas pessoas que estavam ali foram inspiradas, né, por Maria,
que disse, bem perto, para uma moça que ali estava, inspirando-a a cantar, né? A cantar, dizendo: canta, minha filha, tenha bom ânimo, né? Porque todos estamos em direção ao reino de Deus. E aquelas pessoas surpreenderam todos aqueles que aguardavam aquele show triste, né? Que para eles não era triste, para nós é triste. Que entraram cantando hinos de louvor a Deus naquela arena, né? E Maria então partiu para o mundo espiritual. E hoje sabe-se, através dos relatos do livro, né, contidos no livro Memórias de um Suicida, que Maria continua o seu trabalho grandioso no mundo espiritual, atendendo diretamente, através da sua legião de trabalhadores, os espíritos suicidas, né, através da legião dos servos de Maria. E por que ela foi designada para esse trabalho? Pelo próprio Filho, né? Pelo próprio Cristo, que disse que somente o carinho, né, maternal, a inspiração maternal guiaria aqueles espíritos que sofriam pelo suicídio a Deus. Então, uma mulher que muito amou, e somente aquela que muito amou como mãe, né, e entendeu, através da sua dor, o que foi necessário e compreendeu a missão daquele filho, agora consola e recupera, né, aqueles espíritos que equivocadamente dão fim às suas vidas, que nós sabemos que é um sofrimento muito grande. Então, meus amigos, é isso. Essa nossa fala de hoje tem como objetivo, claro que nós sabemos, né, da história de Maria, nós sabemos de todo o sofrimento, mas também nós temos que lembrar disso quando nós nos colocamos numa situação de sofrimento também, né, que envolva ou a nossa maternidade, ou, enfim, uma situação em que nos sentimos desvalidos, não é? E lembremos que o importante disso tudo, né, de tudo que nós passamos na nossa vida, desde que nós reencarnamos, é poder servir de uma forma operosa, né? Então, hoje nós vemos mulheres trabalhando em várias frentes, ajudando, né, famílias que têm as suas dificuldades, famílias que têm crianças pequenas, que não têm uma condição favorável, né? Nós vemos mães hoje que tiveram seus filhos que retornaram para o mundo espiritual, continuam lá vivendo, mas não estão mais aqui e sofrem por isso, mas se dedicam a causas para ajudar outras pessoas, outras famílias, outros jovens, se dedicando àquelas vidas, se dedicando aos filhos de outras mães. E aqui eu peço licença para fazer uma homenagem para uma pessoa aqui da nossa casa que leva no peito mesmo um trabalho lindo que chama Maria de Nazaré.
um trabalho que é realizado às quintas-feiras, lá na nossa casa, na Associação Espírita Fé e Caridade, que é levado, que é conduzido com tanto amor, com tanta dedicação, que é a Heloísa, que se ela estiver nos ouvindo, ó, beijo e admiração profunda por você, que dedica a tua vida, né, Elo, para aquelas mães e para aquelas crianças. Você que é o verdadeiro arrimo delas. Então, é isso. Que nós possamos nos lembrar de todos esses elementos que nós citamos, não nos distanciando tanto assim, porque aquela vida, aquele contato familiar de Jesus, de José, de Maria, né, ele existiu, ele percorreu um caminho que as famílias percorrem, e quando nos deparamos com uma situação diferente, difícil, uma situação que nos faz sofrer, lembremos de Maria. Lembremos de Maria e do quanto essa mãe sofreu e do quanto ela se fortaleceu na própria dor para continuar sendo o apoio, para continuar apoiando aquele filho, né, que precisou partir para o mundo espiritual, né, para ensinar a humanidade o que é servir, e o que é compreender e, acima de tudo, o que é perdoar. Como ela fez com Judas, né? Maria, já no plano espiritual, ela foi socorrer Judas, que era tido como traidor de seu filho, e Judas, cego, já numa região umbralina, ele já não conseguia mais, depois de muito tempo da crucificação de Jesus, ele foi resgatado por Maria. E Jesus não entendeu quem era aquela mulher. Ele não conseguia mais, ele não compreendia as coisas, de tão atormentado que ele estava pelo arrependimento de ter traído Jesus. E Maria disse para ele que ele teria uma nova vida, que ela queria levá-lo com ela, para que ele tivesse uma nova vida, tivesse uma nova oportunidade, tivesse uma nova mãe, e que ele sim restituiria a sua própria vida. E ele então pergunta: quem é você, mulher? Você é um anjo celestial? Não entendo, você não sabe que eu sou um traidor? E ela diz: eu sou a mãe de Jesus. Queridos, vamos terminar aqui agora com um grande abraço a todos vocês, um feliz Dia das Mães, da forma como ele puder ser, sem nos lamentar, lembrando da nossa grande mãe, né? Que nos ensina, que nos ensinou tanto, que nos deu esse filho que nos ensina tanto, né? E que a gente possa observar em cada situação, em cada pequena situação que nos apresentar, uma forma de sermos um pouquinho dessa Maria, né? Então, nós vamos encerrando agradecendo a Deus por ter nos enviado o seu Filho, através desse Espírito grandioso que foi Maria, que é Maria, que nos inspira, que nos acalenta, que nos cobre com seu manto de luz e de consolo. E que possamos todos, sempre, lembrar com alegria da vitória, da sua vitória, que foi atingir a verdadeira comunhão com Deus através do seu entendimento e através da sua resignação. Que Jesus esteja com todos nós e que assim seja. Boa noite, queridos.
Um grande abraço a todos.